Vamos ao primeiro painel com o tema a estruturação do programa e o estágio atual. Está aqui conosco novamente o nosso presidente da ABS Nacional, Alceu Bittencourt, com os diretores da Sabesp, Alceu Segamarque, Ricardo Borsari e o diretor superintendente do DAE, Francisco Loduca. Apenas para os senhores que estão no ambiente virtual, fazer as perguntas pela aba ao lado do chat. Ao fim da apresentação, nossos convidados responderão as questões. Aos presentes, não sei se nós já temos aqui em tela, teremos um QR Code para acessar um WhatsApp e assim enviar as perguntas para também o nosso moderador e os palestrantes. Doutor Alceu, por favor. Muito obrigado, Jesse. Vamos, então, dar continuidade. O primeiro painel foi pensado, como já está dito, para mostrar qual foi a concepção, como é que foi o desenvolvimento geral e o estágio a que chegamos, a que se chegou hoje, né? E as perspectivas, evidentemente. Então, nada melhor do que pessoas que atuaram dirigindo esse processo para nos dar essa visão. Depois, nos demais painéis, nós vamos mostrar um pouco mais de detalhe de vários aspectos de como as coisas foram feitas, né? Desde como foram contratadas, como foram feitas em cada um dos diversos tipos de intervenção. Então, sem mais delongas, né, vamos iniciar aqui pelo superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo, Dr. Francisco Loduca, que vai fazer a primeira apresentação. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a todos os amigos da ABS. Quero cumprimentar em nome de Alceu Guérios, presidente nacional, Luiz Pladeval, que está aqui conosco, e os meus colegas, o Alceu Segamarque e o Ricardo Borsari. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que o DAE, e eu quero agradecer ao DAE e à equipe do DAE, que se esforçou imensamente e usou toda a sua expertise para trabalhar junto nesse projeto tão importante como o Braga falou. Esse projeto, capitaneado pela Secretaria de Infraestrutura, pelo Marcos Penido e pelo Chucre, e uniu todas essas empresas, e o DAE usou toda a sua expertise no desassoreamento para poder trabalhar junto, e isso foi um orgulho para todos. Eu vou começar. Nós tivemos, o DAE teve 2 contratos. Então eu vou passar aqui. Bom, nós tivemos um primeiro contrato, que foi de janeiro de 2021 a março de 2022. Nós fizemos, nesse contrato, a parte do DAE foi fazer o desassoreamento do canal inferior, que são 126.765 metros cúbicos, e o canal superior, 98.185 metros cúbicos. Nós totalizamos, retiramos 224.950 metros cúbicos. O realizado foi um pouco maior, chegou a 239.192 metros cúbicos. Nesse contrato, nós fizemos a contenção das margens de 2.200 metros e realizamos um pequeno paisagismo na lateral de 2.000 metros. O investimento desse contrato, desse primeiro contrato, foi de 43,6 milhões de reais e foi encerrado em 31 de março de 2022. Aí tivemos um novo contrato que foi iniciado em abril de 2022 e os serviços e obras do contrato eram também o desassoreamento, num total de 258 mil metros cúbicos,
sendo canal superior 190 mil e remoção de vegetação 7.660 metros cúbicos. Nós temos nesse contrato a contenção de margens de 23,3 quilômetros, derrocamento de 5.735 metros cúbicos e adequação de 5 áreas de disposição temporária. Esse investimento total são de 237 milhões e o prazo de execução 18 meses. Nós demos a ordem de serviço no dia 25 de abril de 2022. Como é que estão os serviços? O desassoreamento está em andamento no canal Pinheiros inferior e superior. A remoção de vegetação macrófita, nós estamos mobilizando os equipamentos, não iniciou ainda. E o derrocamento está em fase de licenciamento, também não iniciou. A execução de contenções em gabiões está em andamento, está andando normalmente, no canal Pinheiros inferior e superior. E as adequações das ADTs estão em andamento também, no canal Pinheiros inferior e superior. A área de disposição temporária, nós temos na João Dias, 19.900 metros cúbicos. Ari Torres, ainda não tem nada lá. Na Cidade Universitária, 18.700. Retiro Superior, 2.230 metros cúbicos. Retiro Inferior, 19.350 metros cúbicos. O total de desassoreamento no canal inferior está em 40.208 metros cúbicos. A contenção das margens do canal Pinheiro superior e inferior, nós já estamos com 2.750 metros lineares. Isso está acumulado até 25/10, essa informação. Agora eu estou na metodologia executada. Executiva utilizada no desassoreamento é escavação com escavadeira embarcada, transporte fluvial de material desassoreado, transbordo de material para a área de disposição temporária, carga e transporte em caminhão de material desassoreado. A seção típica, controle de processos erosivos e instabilidade das margens, está aí um desenho em perspectiva. Nós vamos ter que fazer toda essa proteção de margens em 23,3 quilômetros de contenção e a técnica utilizada é gabião do tipo caixa. Aí tem 2 desenhos de seção e perspectiva. Aqui nós temos também o acesso para os animais silvestres, existente ao longo do canal, que são as escadinhas que nós fizemos, que vão ter em toda a extensão do Pinheiros. Aqui eu vou passar algumas fotos, esse é o início das obras, e umas fotos da realização de contenção e desassoreamento. Então, são uma série de fotos que vão na sequência e vão mostrando um pouco do nosso trabalho. Essa é a proteção de margem. E a exposição é essa. É um trabalho grande, importante e que nos orgulha muito. Muito obrigado. Obrigado, Loduca. Nos mostrou as intervenções na calha do Pinheiros. E agora eu vou passar a palavra ao doutor Alceu Segamarque, diretor de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente da Sabesp. Obrigado. Obrigado, Alceu. Bom dia a todos. Saudar aqui os nossos colegas aqui de evento. Antes de mais nada, agradecer o convite da ABS, agradecer ao Alceu Bittencourt e ao Pladeval.
fazer uma menção, claro, ao secretário Chucre, ao secretário Penido, que não puderam estar aqui hoje por conta do envolvimento com a fase de transição, né, do governo. E eu queria, antes de mais nada, ressaltar nessa questão, nesse programa Novo Pinheiros, o empenho da equipe toda da Sabesp, do DAE, da CETESB, da EMAI, todos os envolvidos, para que a gente pudesse fazer, está fazendo ainda, né, em tempo recorde, essas intervenções, como lembrou o presidente Braga um pouco tempo atrás, agora aqui na sua fala. Nós trabalhamos, esse programa foi concebido, né, em 2009, começou efetivamente nesse mesmo ano. Então, é um programa que tem aí uma duração até agora de 3 anos, né? E 3 anos para um programa dessa magnitude, desse porte, realmente é muito tempo. Vocês vão ver pela extensão das intervenções que foram e estão sendo feitas lá. Sem falar que começou e provavelmente terminará durante a pandemia, né? O que também foi um desafio suplementar. Cumprimentar também todos os consórcios, executores, gerenciadores, projetistas envolvidos, né? Sem eles, a gente não teria tido sucesso na implantação desse programa. Então, eu vou fazer aqui um resumo das nossas intervenções, lembrando que eu vou falar de maneira razoavelmente genérica, e que no período da tarde, né, alguns superintendentes da Sabesp, da diretoria T e da diretoria M, estarão aqui para fazer algumas exposições mais técnicas e mais detalhadas a respeito de cada um desses programas que eu vou mostrar aqui agora. Bom, essa é a bacia do Rio Pinheiros, né? Acho que todos aqui que moram em São Paulo conhecem, né? São alguns pontos notáveis ali da sua área de abrangência, a cidade universitária, o Parque de Ibirapuera, etc. A bacia está circunscrita nesse perímetro vermelho que mostra aqui a imagem, tendo uma área aí de 271 quilômetros quadrados e com 3,3 milhões de habitantes, né? Aí, apenas para efeito de comparação, 2,5 vezes praticamente a população de Guarulhos. Vamos lá. Aí, uma animaçãozinha para mostrar as diferenças de urbanização que esse programa do Rio Pinheiros enfrenta, né? E qual é o tamanho do nosso desafio. Olha, você vê que isso aí é um sobrevoo no Águas Espraiadas. De repente, numa urbanização normal e de classe A, você passa para uma ocupação dessa natureza. E todas as dificuldades que isso traz na implantação de um sistema de esgotamento sanitário. Ele só vai piorando a qualidade da urbanização. Aí, essas linhas azuis aí mostram algumas intervenções que nós fizemos nessa bacia. Bom, o Rio Pinheiros sempre foi objeto de tentativas para melhorar a qualidade das suas águas, odor, etc. Várias tentativas foram feitas no passado, mas nenhuma delas acabou surtindo o efeito desejado, até porque a gente estava trabalhando nos sintomas, né? E não na causa. Enfrentamos aí no início do programa o ceticismo de todos, né? Da imprensa, dos agentes, de todo mundo. Vocês lembram como isso era tratado na imprensa? Quer dizer, depois de tantas tentativas, será que nós conseguiríamos finalmente despoluir o Rio Pinheiros? Lembrando que o Rio Pinheiros é apenas já é o resultado final das nossas intervenções. Para o Rio Pinheiros estar despoluído e limpo,
né, nós precisamos fazer tudo o que nós vamos mostrar aqui agora, que é coletar o esgoto, encaminhar para tratamento, entre outras tantas ações, incluindo aí o desassoreamento, como lembrou agora o Loduca. Bom, a situação que nós encontramos em alguns afluentes é uma situação comum, todos nós já nos deparamos com essas imagens em algum momento, aqui em São Paulo. Bom, a visão estratégica, no caso nosso da Sabesp em relação ao Rio Pinheiros, é implementar uma solução que garanta a condição aeróbia do Rio Pinheiros. Com isso, né, a questão do odor e da poluição visível estaria resolvida ou solucionada. Então, para isso, teríamos que fazer a coleta, afastamento, tratamento de esgotos das subbacias, né, que dependem, é claro, das obras estruturantes. Muitas delas já estavam feitas ou em andamento dentro do projeto Tietê, que é o projeto maior que abrange toda a bacia do Rio Tietê aqui na nossa região. Então, teríamos que intensificar e acelerar as ações operacionais também. E, claro, evidentemente, foi isso que permitiu o controle da poluição, a eliminação dos lançamentos e o aumento do índice de coleta nessa bacia. E também, para permitir isso, é claro, as intervenções diretas nos córregos, o tratamento chamado tratamento localizado, e como a gente costuma falar lá na Sabesp agora, as estruturas não convencionais, tanto no caso das URs, que são as estações de recuperação da qualidade das águas, que vocês vão ver logo mais adiante, quanto também na chamada coleta não convencional. Né? Não convencional porque, como vocês vão ver aí, nós fomos fazer a coleta onde era possível, e não pela frente das casas, nas ruas, até porque, na maioria dos casos, nem ruas existem, né, nessas ocupações. Pode passar. Bom, aí o tamanho do desafio, pode passar todas já. Né, era encaminhar 2.800 litros por segundo de esgotos lá para Barueri, onde está indo todo o esgoto coletado do Rio Pinheiros, diminuir o DBO para 30 miligramas por litro, na foz de cada um desses afluentes no Rio Pinheiros, e o oxigênio dissolvido de, no mínimo, 2 miligramas por litro, o que permite que o rio não tenha mais odor. Né? Para isso, foram celebrados 16 contratos de obras lineares em todos esses afluentes, e mais 3 contratos abrangendo a construção de 5 unidades de recuperação da qualidade das águas, que nós vamos ver mais adiante. A meta era encaminhar para tratamento 533 mil economias, ou seja, o equivalente a 1.600.000 pessoas, e coletar mais 73 mil economias dentro dessa área de abrangência, num investimento total de 1,7 bilhão. Pode passar. Bom, então, esse programa de revitalização do Novo Rio Pinheiros compreende, é claro, como a gente está vendo, o saneamento, a manutenção disso, o Borsari vai falar mais propriamente sobre esse assunto. Claro, o recolhimento dos resíduos sólidos, a revitalização das margens e a comunicação social e ambiental, que é muito importante para a perenização desse trabalho todo. Né? Pode passar. Esses são os eixos de atuação. Eu não vou ler tudo, acho que vocês podem ler daí, não é? Mas são esses 5 eixos que acabamos de falar aqui: saneamento, manutenção, recolhimento de resíduos, revitalização e ação socioambiental. Vocês conseguem ler, não vou ler tudo aqui. Pode passar.
Bom, aqui alguns exemplos da atuação nesses córregos e o trabalho que foi feito para que a gente pudesse chegar na situação de hoje. Esse é o exemplo da Ponte Baixa Socorro, núcleo Jardim Masa embaixo e Bento de Souza em cima. Olha a condição de trabalho desse pessoal e onde os esgotos estão sendo lançados. Esses tubos laranja já são resultado do trabalho, desse trabalho do Rio Pinheiros, o início do trabalho, né? Está vendo aquela foto de cima ali do lado esquerdo? Aquilo que parece uma galeria, na realidade, é um córrego que foi coberto pela ocupação. Né? É lá que nós tivemos que trabalhar. Então, foram feitos os coletores ali embaixo, protegidos, naturalmente, com esse envelopamento de concreto, para se evitar que, durante as chuvas mais fortes e a consequente elevação do nível desses córregos, isso aí não fosse levado, né? Então, essas condições realmente são dignas de nota, uma condição muito difícil de trabalhar, mas nem por isso nós deixamos de fazer. Vamos ver mais à frente. Pode passar. Não, espera, agora foi demais. Bom, essas são algumas fotos. Você tem que apontar. Não está indo aqui. Para onde que tem que apontar isso aqui? Acho que... Bom, mais outro exemplo, o córrego Pirajussara. Vocês viram? Aí. Olha a situação, né? Olha já ali essa foto grande do meio, já todas as saídas domiciliares ali, já engatadas ali no coletor, né, que está prestes a receber, nesse caso aí, o envelopamento. Vamos lá. Mas nem só de obras desse tipo, né, viveu ou vive o programa Novo Pinheiros, também de obras de maior porte, né, com os coletores tronco. Olha lá, são coletores de porte, coletores que exigiram obras de porte também. E como eu disse no início, né, importantíssimo para a perenização do programa, essas ações junto às comunidades. Nós também, todos os consorciados, os consórcios, melhor dizendo, contavam com empresas de ação socioambiental na sua composição, justamente para esse tipo de ação, para a gente levar até essas comunidades, as escolas nessas comunidades principalmente, né, essa ideia de que o rio, de pertencimento, né, de que o rio é deles, né, que eles têm que ajudar a tomar conta de tudo que nós estamos fazendo, dessa perenização, para que isso possa continuar dando o resultado que está dando hoje, o resultado esperado. Isso também foi um marco aqui para a Sabesp, a construção dessa cooperativa de reciclagem lá no Ponte Baixa, foi conduzida pela diretoria M. Foi uma ação que teve um resultado muito positivo, muito interessante. A Sabesp desapropriou, construiu o edifício e deu suporte à cooperativa, inclusive na instalação da própria cooperativa do ponto de vista legal, empresarial, e hoje é uma ação de sucesso e que ajuda, claro, a tirar lixo dos córregos, mas também ajuda a comunidade a obter renda através da reciclagem. Pode passar. Acho que a pilha está fraca. Bom, então, qual era... isso que já pulou, né? Você tem um antes desse, não tem? Bom, tá bom. Então, volte. Vai lá. Não, você está voltando mais. Está descontrolado aqui o negócio. Pronto. A nossa meta, vocês lembram, né? O Braga falou, eu também citei. A nossa meta era inicialmente de 533 mil economias coletadas à rede.
nós já estamos em praticamente 650 mil economias, né? Ou seja, superamos em muito a meta que nós mesmos nos propusemos. Isso, em grande parte, também pelo tipo de contratação que fizemos. E também, no período da tarde, o Guilherme Paixão vai esmiuçar um pouco mais o tipo de contratação que fizemos, de performance, com bônus, o que permitiu que a gente atingisse esse número. E num tempo tão curto, né? Não dá para mudar lá em cima? Alguém que esteja do lado do computador? Então, a próxima, por favor. De novo, né? O fluxo de investimentos aí mostra que esse tipo de contrato que nós escolhemos, que foi o contrato de performance, permitiu que a gente executasse as obras em tempo recorde, com envolvimento direto do consórcio, uma vez que ele tem embutido no atingimento das metas um bônus para o contratado, né? Permitiu que nós já encerrássemos os trabalhos já há alguns meses, né? O último trabalho se encerrou há uns 2 meses atrás, e, no entanto, nós pagamos até agora 43% do valor global dos contratos. Ali está o financeiro acumulado, a linha azul é onde nós devemos chegar, ou seja, nós também temos o acompanhamento desses consórcios durante um período fixo de tempo, e essa remuneração do consórcio é de acordo com uma série de fatores. É uma mistura de atingimento de metas físicas, como número de economias, quanto de atingimento dos índices de desempenho, índices da qualidade das águas que são acompanhadas todo mês. Coisa também que o Nivaldo vai falar mais propriamente no período da tarde. Então, aí que está um dos segredos, digamos assim, do sucesso do Novo Pinheiros, que é a forma de contratação, né? É o que eu acabei de dizer. Nós temos aí 18 a 24 meses de implantação, depois mais 12 meses para apuração dos resultados, de atingimento de metas, e a remuneração fixa a partir desse ponto, do fim do período de apuração, por 24 a 30 meses, dependendo do contrato, dependendo do tamanho do contrato, né? Eu já falei um pouco sobre isso. A métrica da remuneração depende de alguns fatores, entre eles o número de economias e o atingimento dos índices, tanto de DBO quanto de OD. Pode passar. Bom, agora, apenas um highlight. Isso aí também vai ser objeto da matéria do Marco Antônio Barros no período da tarde. Essa, digamos, inovação que são, né, as URs. O que é uma UR? É uma unidade para tratar o esgoto que ainda permanece no córrego, mesmo depois de todas essas nossas intervenções. E por que esse esgoto existe? Porque realmente, em alguns lugares, a coleta de esgoto dessas ocupações ou dessa urbanização, digamos, irregular, é virtualmente impossível. Então, para isso, nós instalamos em pontos estratégicos de 5 córregos essas URs. E o que elas fazem? Elas captam a água do córrego, tratam e depois devolvem num ponto imediatamente abaixo, imediatamente ajusante do ponto de coleta no mesmo córrego. Pode passar. Então, e finalmente, né, o que a gente chama aí eu pelo menos estava chamando de terceira linha de defesa, é o sistema de oxigenação que nós implantamos a 800 metros a jusante da usina São Paulo,
é bem visível lá, quem passa naquele trecho da Marginal ali próximo ao shopping Cidade Jardim, se olhar ali do lado esquerdo vai ver, né, esse sistema de oxigenação, que nada mais é do que a injeção de uma mistura supersaturada de oxigênio diretamente no rio. É uma tecnologia americana, foi desenvolvida para determinados tipos de ação, nunca tinha sido aplicada em um rio diretamente, como está sendo aplicado aqui. Ele costumava ser usada essa tecnologia para recuperação da qualidade das águas em casos de acidentes, de derramamento de agentes químicos ou outras coisas em determinados corpos d'água. Mas a nossa área de tecnologia e inovação da Sabesp foi atrás das tecnologias disponíveis no mundo inteiro e achou que essa tecnologia era a mais adequada e, de fato, também no período da tarde vocês vão ter um detalhamento sobre isso. Ela não só se mostrou eficiente, como superou as nossas expectativas e ela funciona particularmente, no caso do Rio Pinheiros, a eficiência dela tem sido assim, notada e mais percebida no período noturno. Porque no período diurno, principalmente nos dias com a presença mais intensa da luz solar, as algas fazem o seu trabalho, né? Por isso que a gente nota, nos dias mais claros, o Rio Pinheiros mudou de cor. O Rio Pinheiros agora tem uma cor esverdeada, uma cor até saudável, né, para um corpo d'água, por conta da ação das algas, né? E essas algas estão podendo agir agora justamente por conta da despoluição que todo esse trabalho que nós falamos adiante proporcionou. Então, o sistema de oxigenação, à noite, como não tem essa ação da luz e, consequentemente, das algas, a ação do sistema de oxigenação é mais percebido, vocês também vão ver isso na apresentação de logo mais. É um sistema que se provou muito eficaz e nós pretendemos usar em outros locais, né, para recuperação, inclusive, de mananciais nossos. Pode passar. Uma foto dele lá naquele local. Essa é uma foto já recente. É uma instalação de uma estação bem compacta, né? Olha lá, ela ocupa 200 metros quadrados no total. A usina São Paulo, ali, como eu disse, e a localização deles. Bom, e depois de todos esses trabalhos, depois de tudo que desses 3 anos de trabalho, todas aquelas manchetes de ceticismo de 2019 se transformaram nessas que vocês têm visto, né? Gente espantada porque tem peixe no Rio Pinheiros, tem gente falando que a gente comprou os peixes e jogou lá no Rio Pinheiros. Até essa semana até tartarugas foram filmadas lá no Rio Pinheiros, né? E claro, as tradicionais capivaras estão presentes, né, Loduca? Elas já são freguesas lá no Rio Tietê, agora elas estão aqui no Rio Pinheiros também. Então, isso é um motivo de muita satisfação para a gente, porque quem mora aqui em São Paulo, quem vive aqui em São Paulo, ou quem trabalha ali naquela região, ou transita pelas marginais, né, a gente se acostumou a nem querer olhar para o Rio Pinheiros, que é para não ver aquela coisa feia, né? Agora não, agora dá prazer em olhar. É um rio que trouxe de volta a possibilidade da convivência nas margens, né? Bom, um exemplo é a ciclovia, que foi aumentada várias vezes. A ciclovia está sendo construída no Parque Bruno Covas, agora na margem direita, né? Está quase pronto, acho que já está. O parque está nos finalmente já em termos de execução, mas na ciclovia da margem esquerda, que é a mais antiga, o número de ciclistas, depois das intervenções e depois que o rio ficou com esse aspecto e com essa ausência de odor, o número aumentou, segundo os operadores lá, os administradores, os concessionários daquele parque, aumentou em mais de 10 vezes a frequência dos ciclistas ali naquela região, né? Então, o que o Rio Pinheiros, o que o trabalho de saneamento
proporciona é isso, né? Além, claro, de todos aqueles ganhos de saúde pública que todos nós conhecemos muito bem, né? E se nada disso existisse, apenas o ganho de saúde pública já seria motivo para a gente poder atuar. Mas o Rio Pinheiros, nesse caso, ainda tem esse bônus, que é a volta da convivência. Eu nem sei se é volta, né? Eu acho que nós nunca convivemos, né, com a nossa geração, as gerações anteriores, porque o canal do Rio é da década de 40, né? Desde que o rio foi canalizado, a convivência se tornou praticamente inviável. E depois, com a poluição, isso ficou indesejável. Os últimos que conviveram com o Rio Pinheiros saudável foram os nossos avós ou bisavós que nadavam no Rio Pinheiros antes da retificação feita pela Light na década de 40, né, Borsari? Borsari, como ex-presidente da EMAIA, sabe essa história melhor que eu. Bom, eu acho que era isso. Tem mais um filminho para encerrar aí. Estamos aqui no afluente. Olha bem onde é que é isso. Tá? Pinheiros, no córrego Ponte Baixa. Olha a cor da água. Onde a gente consegue ver vários peixinhos. Esse é o Ponte Baixa, mas olha onde a câmera vai mostrar agora. Estamos aqui na Luiz Guxiquem, embaixo do viaduto. Esse foi um dos primeiros córregos que tiveram a intervenção, feitos pela diretoria M. É isso aí, acabou, né? É isso aí, gente. Obrigado. Muito obrigado ao senhor pela visão abrangente aí das intervenções da Sabesp, não só da Sabesp. E para complementar esse nosso painel aí de referência geral do programa, convido agora o Dr. Ricardo Borsari, diretor metropolitano da Sabesp. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer aqui ao seu e ao Pladeval pelo convite. A gente tem feito várias apresentações, mas essa aqui tem um caráter nacional que torna o evento extremamente importante. Porque, dentro de um contexto mais geral, eu até estava outro dia falando desse assunto, 2033 é um prazo muito curto para que a gente consiga atingir metas, se nós considerarmos os processos tradicionais de implementação de infraestrutura de saneamento. Me parece que esta é uma iniciativa que demonstra a possibilidade de fazer diferente, procurar acelerar um processo com qualidade. Eu acho que tivemos essa visão do governo no sentido de trazer mudar o paradigma, né? Mudamos esse paradigma dentro da nossa estruturação. Os projetos de saneamento têm tempos de maturação aí em torno de 5, 6, 7 anos, o que nos daria aí um ciclo e meio, né, até 2033, para a implementação das infraestruturas dentro de um modelo mais tradicional. Convergiu para isso uma vontade política muito clara, estabelecida desde o início pelo governo do Estado, pela Secretaria de Infraestrutura. Colaborou muito com isso uma adesão de vários entes públicos para que esse projeto pudesse ser atingido. E eu acho que isto aí foi o caldo de cultura que nos permitiu chegar ao ponto que chegamos hoje. Então, cumprimentar aqui a ABS pela iniciativa, cumprimentar o nosso secretário Fernando Schuch, nosso secretário Marcos Penido pela atuação incansável ao longo desse período todo, cumprimentar a Prefeitura de São Paulo pelo trabalho que desenvolveu ao longo desse tempo de implementação do nosso projeto, cumprimentar as empresas parceiras do governo, a CETESB, o DAE, a EMAI, trazendo qualidade a essa intervenção que para nós sobrou tirar o esgoto
tirar o esgoto de dentro do rio. O doutor Alceu explicou de maneira bastante adequada qual foi esse processo, como a gente conseguiu atingir. Agradecer também os nossos parceiros, prestadores de serviço contratados e os consórcios contratados para a consecução desses objetivos. Ressaltar aqui a liderança do nosso presidente Benedito Braga ao longo de todo esse processo. A gente ficava perguntando aqui, nós vamos fazer mais uma reunião do Pinheiros? Era mais uma reunião do Pinheiros e aquilo acontecia de maneira sistemática, com uma cobrança contínua, né? Contínua na busca de resultados e na busca de atingir um objetivo que é, sob todos os aspectos. Estava comentando aqui com o Loduca, que é o segundo... Olha que eu já estou rodado na vida, mas é o segundo projeto que eu participo que começa e termina dentro de um governo, né? Então, eu acho que esse é um ponto a se ressaltar, porque isso é muito importante, né? Que, para a gente que trabalha com infraestrutura, muitas vezes você trabalha no planejamento, trabalha no projeto e tal, e não consegue fazer aquilo virar realidade, né? Quando a gente tem esta oportunidade, é preciso que a gente ressalte isso, né? Então, nós somos uma diretoria operacional, portanto, nos caberá, a partir de agora, fazer a manutenção desses ganhos ao longo do tempo. Então, um pouco do que eu vou falar aqui é um pouco de... Não são realizações, mas são projetos que hoje estão em desenvolvimento para que a gente possa garantir que daqui a 3, 4, 5, 6 anos, esses ganhos que aqui foram consignados se permaneçam, né? Então, eu peço para, se puder mudar, já mudou? Bom, essa é uma repetição daquele... E eu fiz questão de colorir esses rios, porque se a gente olhasse esse mapa no início do projeto, ele seria todo marrom, né? Com uma baixíssima qualidade. Essa é uma planilha das nossas medições de DBO, né? Na foz dos vários afluentes. Vocês podem observar aí que ela deu uma bela de uma esverdeada e uma amarelada, né? Em épocas de Copa, então até está combinando. Então, são poucos aqueles que nós vamos ainda ter um trabalho, e esses dados, nem todas as unidades recuperadoras estão a plena carga. Então, isso tem uma tendência de melhorar ainda mais, então, um resultado muito expressivo. Do lado esquerdo da tela, vocês têm a situação antes de 2019, antes de iniciar o projeto, e do lado direito, a evolução desses indicadores ao longo do projeto. Nosso grande problema é como é que a gente faz para manter isso. Veja, aquelas ligações de esgoto, elas são ligações frágeis, né? São tubos, e que, se você imaginar concentração de poluição difusa nos principais córregos, o assoreamento, o advento de cheias, aquelas ligações poderão se romper. Como é que nós vamos achar, né? Nós vamos achar um resultado de DBO lá embaixo muito diferente daquilo que já temos hoje. Como é que eu vou achar onde está esse vazamento? Então, essa foi uma preocupação que estou vendo que os colegas superintendentes, que nós sentamos para discutir e fazer, bom, agora tem que manter esse resultado. Então, estamos trabalhando na elaboração de uma contratação, de um amplo monitoramento dessas redes todas, né? Monitoramento dos cursos d'água, monitoramento dos postos de visita, monitoramento das estações elevatórias, monitoramento de qualidade, não apenas na foz dos córregos, mas ao longo desses córregos, para que a gente possa, pelo menos, diminuir aquela extensão aonde o vazamento pode estar ocorrendo. Então, eu sei que vai ocorrer em 1 quilômetro desse tal VEG e não em 10, que para aí sair procurando. Então, é isso um pouco que a gente vai apresentar. Então, essa continuidade dos resultados deve atender a 3 grandes eixos. Um eixo de gerenciamento de dados e resposta a eventos, né? Quer dizer, que a gente precisa saber o que está acontecendo depois de uma chuva ou durante um processo de chuva, nas primeiras, principalmente, quando há um acúmulo de poluição difusa muito grande. Isso tudo deve trazer dificuldades. Já enfrentamos no córrego Cachoeira uma situação bastante crítica durante um evento
chuvoso muito forte, onde houve o rompimento de uma série daquelas ligações. Na época, nós estávamos com obra ali, foi fácil atender e recolocar isso em funcionamento. Porém, isso não será o nosso dia a dia daqui para frente. Então, nesse dia a dia, é preciso identificar e ir lá corrigir. Então, nós temos uma nomenclatura na Sabesp que nós vamos ter que fazer o Global do Pinheiros, né? Um trabalho no sentido de garantir a manutenção dentro dessa estrutura, porque não está coberta por nenhum dos contratos que nós temos nessas bacias. Passa por uma parte de zeladoria, de diagnóstico, vistorias preventivas, monitoramento da qualidade da água dos córregos, monitoramento remoto dos níveis em interceptores, bombas e poços das estações elevatórias de esgoto, serviços de limpeza, manutenção, desobstrução de redes coletoras. Isso tudo é muito importante pela proximidade com a comunidade e com as intervenções. Há uma tendência de entupimento dessas tubulações e a gente precisa estar sempre muito atento a isso, porque no advento das chuvas, isso vai trazer uma perda de qualidade para o nosso processo. E não só reforçar, como dar continuidade a um trabalho de controle da comunidade sobre o resultado. Quer dizer, ter essas lideranças que foram desenvolvidas ao longo da implementação do trabalho, elas têm que ser fortalecidas para que nos ajudem nessa zeladoria, nos ajudem a identificar esses pontos onde a gente terá os danos à infraestrutura ali implantada e para que rapidamente a gente possa não apenas consertá-las, como manter a qualidade do córrego nesses pontos. Próximo, por favor. Então, aí, um programa de monitoramento que nós já temos, feito em vários pontos aí do córrego. Tá? Então, vamos considerar 3 parâmetros, né? O parâmetro de DBO, de oxigênio, e o parâmetro de turbidez da água. É isso que estamos implementando. Próximo. E aí vocês têm uma ideia daquilo que vamos obter em inúmeros pontos dentro da bacia, né? Podendo identificar qualquer anomalia que venha a ocorrer. E vocês vão ver que não é difícil. Próximo, por favor. Esses gráficos foram obtidos aí na foz do córrego Corujas, né? E a gente observa ali um aumento de DBO abrupto, né? Ali mais ou menos no centro do gráfico, né? E a consequente aumento de turbidez. E as fotos ali numa variação temporal de 1h20. Olha o que aconteceu com a situação da água na saída do córrego, né? Aumento expressivo de DBO, indicando presença de poluentes, em apenas 1 hora em que o evento se processou. O próximo. A pilha. Ainda não mudou. Tem um jeito de mudar aí, pessoal? No computador? Por exemplo, no Corujas, respondendo a tua pergunta e adiantando um pouco aí para a gente não ficar parado, né? A gente identificou, por exemplo, uma coisa simples, não foi nem rompimento da infraestrutura, nada disso. Foi um descarte de lama de uma obra, né, que foi descarregada ali no
no meio-fio, né, e acabou isso indo para o córrego, e rapidamente a gente viu essa alteração de qualidade, né? Então, esse processo todo vai ser muito importante até para fiscalizar esse tipo de ação não regular que a gente vive tendo aqui na cidade de São Paulo, né? Então, acho que essa acho que eu vou fazer de improviso agora, tá, pessoal? Não tem problema, não. Acho que mudou lá, mas não mudou aqui. Mudou? Então, deixa eu me aproximar aqui para poder... Já mudou? Tá, ótimo. Perfeito, obrigado, viu? Esse aí é o caso que eu estava me referindo aí na sequência para responder a tua pergunta, né? Lá na Vila Hamburguesa, um descarte de resíduo não regular, né? E que provocou uma mudança significativa nos indicadores do córrego Hamburguesa. Próximo, por favor. O monitoramento remoto dos níveis nos PVs, né, isso também é indicativo da desobstrução, então vamos ter que ter todo um processo, já temos, né, dentro da bacia, muito monitoramento de rede de esgoto, vamos ter que implementar isso com maior ampliar a área de atuação desse monitoramento para poder ter controle nas diversas bacias. O próximo. Agora, a gente fala muito do projeto Pinheiros. O projeto do Pinheiros foi um grande desafio, mas ele foi o seu sucesso é uma consequência de projetos que a Sabesp já vinha desenvolvendo ao longo do tempo. Ele é, vamos dizer assim, a consolidação de algumas práticas que são muito caras e que eu tenho particular apreço por elas, porque atendem aquela comunidade que é a comunidade mais carente, que a gente agora está é o que falta a gente fazer, né? São as comunidades, as ocupações irregulares. Ela começa com um projeto vencedor, que foi o projeto Córrego Limpo, em 2007, depois uma ação conjunta da Sabesp com o governo do estado para o Se Liga na Rede, que são programas de execução de ligações de conexão à rede coletora, mas fazendo a intervenção intradomiciliar, porque as famílias não têm recurso para poder arrebentar o seu piso, trazer o esgoto para ser colocado na rede coletora. Então, esse programa ajuda, 80% dos custos é bancado pelo governo do estado, 20% de custos pela Sabesp, e nós conseguimos, com um trabalho social importante, entrar dentro dessas residências e conseguir fazer essa ligação, o que trouxe grandes avanços nos nossos indicadores. Depois, o Água Legal, quer dizer, regularizar o gato, né, falando português claro, né, aquelas ligações todas irregulares. Muitas vezes a gente tem uma adutora para atender um bairro que está regularizado e não consegue atender porque antes da água chegar lá, toda aquela água é retirada da rede, né, por ligações irregulares. Então, esses 3 programas foram muito importantes para consolidar a possibilidade da gente ter o resultado que tivemos no Pinheiros. Então, alguns dados, só para... Próximo, por favor. Então, o programa Córrego Limpo, aí, com 161 córregos do programa, tá certo? 2.000 litros por segundo de esgoto retirado desses córregos, né? E uma foto ali muito ilustrativa, né, da situação anterior, aqui já com uma intervenção muito mais consolidada, porque já houve um avanço na questão habitacional, como está ali colocado, né? Uma canalização do córrego, criação dos parques lineares e permitir, então, que esse processo tenha continuidade. Próximo. O Se Liga na Rede, com números expressivos também, né? E aí fotos do trabalho social e da intervenção intradomiciliar que esse programa traz, né? E o outro... o programa Água Legal, que é esse sim um programa também vencedor, quer dizer, tem combate aos nossos indicadores de perda, né? De maneira, vai na veia, né? Recupera esse volume, ele deixa de ser um volume de uso social, um volume perdido, porque é fruto de uma irrigação irregular e passa então a fazer parte do nosso fornecimento, então, e com reconhecimento internacional como um programa vencedor, sendo replicado em outros
em outros países. Próximo. Então, também aí, uma indicação do Água Legal. Então, todo mundo, você entra numa comunidade dessa, nas paredes estão lá as nossas caixinhas, né, com o nosso medidor de vazão, de consumo. Então, muito bem colocados. E olha a situação das mangueiras que são retiradas, porque isso é um perigo, não só porque é uma perda de água, quer dizer, uma água não medida, mas porque tem dificuldades, inclusive, de manutenção de qualidade nesses fornecimentos pela precariedade das instalações. Próximo. Relacionamento com a comunidade, então, permeia todos esses programas que nascem lá com o Córrego Limpo e que chega hoje com o programa do Pinheiros, ressaltando aqui algumas questões que me parecem fundamentais, que foi o empoderamento das mulheres da comunidade nesse trabalho de convencimento das famílias para atender as ligações do Pinheiros, as ligações do Se Liga na Rede e do Água Legal. Próximo. Aí são atividades muito na linha aí da sustentabilidade que a Sabesp vem desenvolvendo, mas que não estão diretamente afetas à ação do Pinheiros, né? Bem, então, é essa a nossa próxima, acho que chegou no... Isso. A foto é a mesma, hein? Está vendo só? Olha lá. A gente brinca que depois que tira a foto, fica cheio de pilha, né, dos peixes elétricos que tem ali embaixo, mas isso é a brincadeira interna. Um bom resultado, né, um resultado que merece. E, por incrível que pareça, nós fizemos uma apresentação disso para um grupo de engenheiros de Bangladesh, e que é o caso, né, que para esses países de menor desenvolvimento é o único caso de recuperação de rio urbano, né, que tem semelhança com as ocupações e com a situação da sociedade local. Então, isso é muito gratificante para nós todos. Eu tenho assim muito orgulho, né, como engenheiro, né, como engenheiro que militou na área das águas e do recurso hídrico durante toda a minha vida profissional, de ter podido ter a oportunidade de participar de um projeto com essa envergadura e com esses resultados. Então, eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, Borsari. Com isso, a gente conseguiu ver, né, desde o planejamento, implantação, até os esforços agora de manutenção e continuidade. Muito bom. Eu tenho aqui algumas perguntas, nós ainda temos um pouco de tempo. Nós fizemos atrasar a reunião de diretoria da Sabesp hoje, né? Então, nós, por outro lado, não podemos reter nossos palestrantes além do prazo aqui. Tem uma pergunta aqui do Masao Okazaki. Ele pergunta se o processo de oxigenação não foi usado no teste de flotação. Eu lembro que houve uma série de pilotos que a Sabesp fez, eu acho que era um deles, né? Não sei se complementar. Bom, talvez o Borsari pudesse falar melhor sobre o período lá de testes no Rio Pinheiros, né? Mas esse sistema de oxigenação ou superoxigenação que nós estamos usando é inédito aqui no Rio Pinheiros, é até agora inédito no Brasil. Não sei se teve um outro, eu não tenho conhecimento. Que eu tenha conhecimento também não, e em Rio principalmente, né? Acho que nós tivemos algumas ações em Manancial, se não me engano, né? Mas com oxigênio supersaturado, com mistura supersaturada de oxigênio, eu acho que é o primeiro caso. Mas não, na época de EMAI, na época da flotação, não tenho lembrança, né, de testes de oxigenação tenham sido estabelecidos. Tem uma pergunta que essa questão foi uma coisa inédita de se fazer ligação de esgotos na grande maioria de habitações em ocupações irregulares densas, né? E só para confirmar, vou perguntar aí para o Borsari,
essas ligações estão regularizadas, certo? E como é que está a manutenção disso em termos dessa clientela aí? Até você diz da ligação da coleta do esgoto. Tinha ligação de água e agora são ligação de água e esgoto. Isso vai ter que ser, a manutenção disso na parte fora do domicílio vai ser objeto desta contratação de manutenção que vamos fazer, né? Então, a cada rompimento desse, vamos ter que ir lá e fazer esse reparo. Tá? A intradomiciliar, quando ela é fruto de um projeto como o Se Liga na Rede, tá? A partir do momento que está feita, ela passa, então, a sua manutenção passa a responsabilidade da família que foi ali atendida, né? Muito bem. Eu tenho uma outra pergunta, eu acho que as informações já foram dadas, mas vou fazê-la. Do Marcos Frediani, da revista Brasil Engenharia, pergunta quantos e quais foram os projetos contratados, e, se possível, declarar o valor total do contrato com eles. Acho que houve essa informação, né, na tua apresentação? Foram 16 contratos de obras lineares, mais 3 contratos para as URs e mais um contrato com o sistema de oxigenação, um total de 1,6, entre 1,6 e 1,7 bilhão de reais, que serão gastos no total do projeto. Como eu expliquei ali num desses slides, nós pagamos até agora pouco mais de 40% desse volume e pagaremos nos próximos anos o restante. Loduca, você também deu essa informação, mas você quer reafirmar aí da parte de contrato? Sim. No primeiro contrato foram 34 milhões e no segundo contrato de desassoreamento 230 e poucos milhões. É isso aí, são esses 2 contratos que o DAE tem. E, bem, eu queria fazer uma pergunta a todos aqui. É uma coisa complexa, uma intervenção com tantos agentes e numa área, o grau de problemas que essa região tem, né, que implica várias entidades da administração estadual, implica as prefeituras, né, e a atuação aí de várias contratações, né, e todos que, de algum modo, participaram disso, ao seu início, tinham temor de que, né, as coisas pudessem não funcionar. Prazo era exíguo, né, nunca se tinha feito uma coisa desse modo, nesse prazo, né? Então, acho que, para fechar aí, eu gostaria de ouvir de vocês mais uma vez como é que foi concatenar tanta gente junto ali sem né, virar uma confusão e conseguir avançar, né? Não, é só para... quem disse que não foi confuso? Você que está falando. É bom contar a história depois, com tudo né, mas... Não, claro que foi difícil, né? Foi complexo, né? Trabalhoso, né? Mas isso só evidencia, enaltece a qualidade da técnica e do nosso pessoal, do pessoal da Sabesp, do DAE, da EMAI, da Secretaria, todos envolvidos, né? Quando se depara aí com um desafio desse tamanho, né? Eu acho que o desafio era tão grande, né, que isso funcionou como motivador para a gente poder atingir nossos objetivos, né? A Sabesp não tinha um histórico de fazer coleta de esgoto de forma não convencional, como foram aqueles casos ali que nós mostramos naquelas fotos, por exemplo, né? Então, foi um trabalho interno nas nossas empresas, né? Lembrando também, né, a EMAI também fez um pedaço do desassoreamento, né? A EMAI é vamos dizer, a proprietária do canal do Rio Pinheiros, né? Aquilo não é um rio hoje, aquilo é um canal e tem dono, que é a EMAI, né?
do ponto de vista de propriedade, né, da obra propriamente dita. Então, essa ação conjunta das empresas, né, se deveu muito ao envolvimento de alguns profissionais nossos em todos os locais, porque nós tivemos, por exemplo, que obter licença, né, da prefeitura, nós tivemos que obter licença da CETESB em alguns casos, né, e obras complexas, obras que eles não tinham visto ainda, né, nem a prefeitura e nem a CETESB. Tivemos o envolvimento de todo o nosso pessoal, está aqui a Marta, aqui, que eu vi agora também, além do, estou vendo aqui Guilherme, Nivaldo, vários superintendentes nossos aqui que trabalharam diretamente nessa liberação dessas obras, junto principalmente à Prefeitura de São Paulo, né? Não que a Prefeitura não tivesse vontade nem envolvida, mas a engrenagem da máquina pública é muito complexa, né? Então, você vencer todas essas etapas foi realmente um trabalho notável e que merece os parabéns. Mas é o tipo da coisa que a gente, né, precisa também de um pouco de sorte, né? E, felizmente, nós tivemos sorte. Estamos tendo sorte com o Rio Pinheiros. Só para fechar, Borsari e o Loduca, eu, em 2019, quando eu vi, na primeira página do jornal, o Penido com o ex-governador Dória, num barquinho, naquela água preta, ali na frente da estação da Traição, ali, falei, não, ele não é possível que ele está fazendo isso conosco. E aquilo acho que acabou funcionando como motivador, né? Falei, então, vamos ver se a gente é capaz mesmo. E provamos que somos, né? Agora, né, Borsari, só finalizando, Loduca, nós subimos a régua, né? Nós subimos o sarrafo, como se costuma dizer. Então, a sociedade não espera nada menos do que nós já conseguimos obter no Rio Pinheiros, no Rio Tietê. Mas isso é um assunto com outro seminário. Fala lá, Loduca. Eu também queria falar e salientar que foi super importante o trabalho da Secretaria. O Penido nisso, né, no início, depois o Chucre complementou, mas as reuniões que eram quinzenais, semanais, entre todos os envolvidos, CETESB, DAE. Mais uma coisa, só para complementar isso que você está falando. Recursos. Nisso que o Loduca está falando, a participação da Secretaria foi fundamental. A Sabesp, ela gera seus recursos, mas os órgãos da administração direta não, eles dependem do direcionamento dos recursos por parte do Estado. Isso, eu queria, continuando então da CETESB, Sabesp, DAE, EMAI, e o apoio completo do Penido, quando lá secretário, do governador Dória, depois do governador Rodrigo. E essas reuniões, Alceu falou muito bem, era uma loucura. E a DECO aqui acerta ali, mas acho que todo mundo se complementou em cima disso. E hoje nós temos essa maravilha, que você pode pedalar, você pode conviver, e está todo mundo usando isso aí. Eu vejo vários amigos que falam, pô, estou no Pinheiros pedalando, todo mundo usando. E os senhores mandam foto, é espetacular. Então, é muito orgulho também do DAE ter participado desse projeto. Eu acho que o projeto é vencedor na medida em que tem um jornal logo cedo, pela manhã, né? O Rodrigo o Rodrigo Bocardi é sempre um crítico bastante aguerrido, né? De ações que não vão ao encontro, não estão adequadas, e tivemos aí uma mudança importante, ele foi pedalar na ciclovia e deu um depoimento que nos deixou todos muito orgulhosos, né, de que, de fato, ele está vendo ali um projeto que teve começo, meio e fim e que teve resultado. Então, eu acho que isso é uma confluência. Eu sou obrigado aqui, vou fazer isso de público, de dizer que eu não tinha nenhuma
nenhuma esperança de que isso pudesse dar certo quando o projeto se iniciou. Sinceramente, eu achava que a gente ia enfrentar grandes dificuldades e que não íamos conseguir. E, ao longo do tempo, eu, naquela época, era diretor de sistemas regionais, não estava diretamente envolvido com o projeto, tinha essa preocupação, essa desconfiança, mas, a partir do momento que as coisas, nós conseguimos contratar, fazer esses contratos de performance, também não foi uma coisa simples, porque nós tivemos que calibrar esses contratos para que a gente pudesse ter parceiros no risco, né? Parceiros no risco. E isso que foi a inovação. E a hora que a gente viu isso acontecendo, foi muito, muito gratificante, porque realmente as dificuldades que a gente esperava ter eram muito grandes. Então, sabe, isso faz parte da aprendizagem, faz parte da conquista de um cenário diferente para o saneamento, tá, que eu espero que a gente possa replicar em outras áreas, porque depois, um dia, essa sociedade vai gerar riqueza suficiente para que a gente possa tirar essas famílias, porque ninguém mora bem, apesar de melhorou muito com a retirada do esgoto, mas aquilo não é nada que a gente imagine para o futuro. Quer dizer, essas são obras que, ao longo do tempo, na medida em que a sociedade gere riqueza, elas terão que ser substituídas por obras mais permanentes e retirando aquelas famílias. O maior depoimento, eu faço isso sempre, né? Um dos depoimentos que nós tivemos de uma senhora que morava à beira de um córrego, cuja janela da cozinha dava exatamente para o córrego, que depois de muitos anos ela passou a sentir o cheiro da própria comida, né? Porque ela só sentia o cheiro do esgoto a céu aberto que estava na porta da casa dela. E enquanto, eu acho que é isso que nos move no setor de saneamento, quer dizer, enquanto alguém estiver pisando no esgoto ao sair da sua casa, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? A gente ainda tem trabalho a ser executado. Acho que o Pinheiros traz essa visão, né, de que é possível, o novo Pinheiros traz, de que é possível a gente pensar um pouquinho diferente e conseguir objetivos que trazem esse resultado para as famílias. Não é tudo. Não resolvemos o problema habitacional, não resolvemos o problema da moradia irregular, mas demos uma boa contribuição para a melhoria da qualidade de vida para que essas pessoas, e para a saúde dessas pessoas, para que no futuro, quando a gente tiver riqueza na sociedade suficiente, a gente possa levá-las para uma moradia digna e para uma condição melhor. Muito obrigado. Eu acho que nós cumprimos o papel desse painel inicial, né? Espero que todos tenham ficado aí estimulados a ver os detalhes que vão ser mostrados nos próximos painéis, das várias etapas, dos vários aspectos, né? A EMAI foi citada aqui, nós teremos a EMAI no período da tarde e vamos, a partir já do painel seguinte, começar a mostrar mais de perto como as coisas foram feitas em cada uma dos vários estágios aí e tipos de intervenção. Então, eu agradeço muito aos nossos 3 convidados que nos ajudaram aqui a dar essa visão abrangente do que o programa foi e né, e precisa ser ainda no seu futuro. E podemos encerrar por aqui, vou devolver aqui para o nosso mestre de cerimônias, Jesse James. Pediria uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Agradecendo mais uma vez ao seu Segamark, diretor, ao diretor Ricardo Borsari e também ao superintendente da E, Francisco Luduca, pela presença. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão aqui no auditório e também no nosso ambiente virtual. Nós temos muitos participantes acompanhando online o nosso evento. Ao nosso presidente, mais uma vez, muito obrigado. Encerra-se este painel, esse primeiro painel. Eu pediria a todos que uma atenção antes do intervalo. Como vocês viram no início deste painel, 2023 é o ano do Congresso da ABS. Então, o 32º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental e a FITABS, a Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento Ambiental, serão realizadas de 21 a 24 de maio de 2023 em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Acessem o site para mais informações e para acompanhar as novidades sobre o mais importante Congresso de Saneamento Ambiental do Brasil. As inscrições para os trabalhos técnicos do Congresso da ABS estão abertas e vão até 30 de dezembro agora. Junte-se à ABS, venha fortalecer o setor de saneamento. Se você quer se tornar um associado da ABS, acesse o nosso site ou clique no link que está sendo informado aí no chat. E para quem está aqui no auditório, temos a nossa equipe na recepção para mais informações. Vamos então a um rápido intervalo. O próximo painel será pontualmente às 11h30 com o tema Modelagem, Formas de Captação, Coleta e Afastamento de Esgotos não convencionais. Informamos que após o próximo painel, teremos também um intervalo para o almoço e serviremos um brunch a todos. Por motivos de segurança, por favor, levem os seus pertences consigo, ok? Muito obrigado a todos, vamos ao intervalo.